Bom, pessoal, continuando, agora nós vamos avaliar o movimento do corpo quando sobre ele atuam as forças peso e resistência do ar. Bom, voltemos à lousa. Temos aqui o corpo, ele parte do repouso. Bom, ainda não é relevante, mas vamos deixar essa informação. Parte do repouso e o corpo está em queda. Eu destaquei aqui, nesse quadro da esquerda, a Terra puxa, as massas se atraem. Então, por isso, a interação com a Terra é gravitacional e aqui o corpo, no seu entorno, está repleto de partículas de ar, para indicar que ele terá interação de resistência do ar. Bom, mas antes de avaliar a dinâmica, que seriam as forças, necessitamos de uma análise cinemática. Bom, movimento unidimensional, o chão, a superfície do chão, eu vou marcar a origem do nosso referencial. Bom, em uma única direção, só necessitamos de um eixo Y maiúsculo para contabilizar a situação da nossa massa. Bom, o quadro da esquerda, eu marquei essa massa aqui à direita. Aqui marquei a condição inicial de repouso. Porém, olha só, vamos escolher a coordenada. Eu estou denotando a coordenada de Y. Bom, é uma função no tempo. Y é uma função do tempo, logicamente. Tal que, bom, você sabe, Y, a posição aqui é sobre esse eixo. Esse eixo é um conjunto, né? Y pertence a esse conjunto. Claro, Y está contido nos números reais. Y é real. Mas aqui você percebe o seguinte, uma observação cinemática. Y na queda, como nós definimos, olha só, Y até o chão é o último lugar aonde avaliaremos. Olha só, Y é positivo, já começa por aí, o número Y. Porém, olha só, passa o tempo, Y de T mais delta T diminui. Esse Y aqui em cima é maior do que o Y aqui de baixo, a contar da origem. Ou seja, passa o tempo desta definição de eixo e coordenada, Y está diminuindo seus valores. Bom, então aqui já sabemos o seguinte, dy dt no tempo, variações y menos o anterior é negativo. Então a derivada é um número negativo. Primeira observação cinemática. Bom, aqui eu vou apagar.
Vamos escrever o vetor posição. Olha a nossa partícula aqui, que eu desenhei essa correspondência no quadro da direita. Bom, como é o nosso vetor posição? Sai da origem e localiza a massa. No caso é o centro de massa, mas estamos desprezando as dimensões do corpo. Era só para destacar que na parte de baixo do corpo ele tem uma área apreciável. Então o vetor posição é esse daqui. Bom, quanto que ele vale? Lembre-se, aqui no eixo Y, o versor associado, que indica aqui direção e sentido do eixo, mas é unitário, é o vetor J. Bom, obviamente, R então, que distância que está da origem? Y é igual a YJ. Bom, ok. E o nosso vetor velocidade? Bom, velocidade é dr dt. Bom, yj dt. Bom, o referencial é inercial, ele está fixo no chão, é o próprio chão, não se movimenta, enfim. J, o versor J neste caso, ele não muda no tempo. Posso tirar para fora da derivada. Então, sobrou somente J dy dt. V é igual. Olha que interessante. Bom, dy dt nós abreviamos para y ponto. E o que nós dissemos agora há pouco? Bom, dy dt tem que ser menor do que zero, porque passa o tempo, y de t mais ΔT diminui. Passa mais tempo ainda, vai diminuindo durante a queda do corpo. Então dy dt é um número negativo. Bom, era de se esperar, olha só, se dy dt é um número negativo, isso aqui é menor do que zero, obviamente J aponta para cima, J multiplicado por um vetor, por um escalar, por um número negativo. Agora, o vetor velocidade, o nosso vetor velocidade é um número negativo que multiplica J menos qualquer coisa, menos um número positivo vezes J, é o número vezes menos J. Então o vetor V aponta para baixo, conforme nós esperamos. Parte daqui e se movimenta para baixo. Então a velocidade realmente é para baixo. Bom, essa, digamos assim, é toda a análise cinemática que necessitamos.
Bom, vamos conferir só para ver. Bom, está gravando. Ok. Então vamos lá. Essa foi a análise cinemática. Bom, já antecipando de antemão, acho que não precisa não, mas já antecipando, você já sabe o seguinte, que a força de arrasto lá na frente, você vai precisar do módulo ao quadrado. Da velocidade. Bom, o módulo da velocidade, módulo, J já está no sentido positivo. Aqui é um número negativo. É simplesmente o quadrado do módulo de y ponto. Bom, talvez nem houvesse necessidade, mas enfim, pro exercício de vocês isso fará sentido. Há um exercício lá, extra, opcional, que isso aqui terá um valor, um certo valor na resolução do exercício. Mas enfim, esqueçam isso por agora. Feita a análise cinemática, façamos a análise dinâmica. Bom, nosso corpo está aqui. Bom, sobre o corpo temos interação gravitacional, mg, e aqui nós temos, pessoal, a força de arrasto. No caso, é a nossa resistência do ar. É a força de resistência do ar. A questão é que nós colocamos previamente hipóteses que nos dizem que a força de resistência do ar ela é igual à força de arrasto. Bom, então vamos definir estas coisas no nosso sistema de eixos. G aponta para baixo. Lembremos-nos, J está para cima, o vetor unitário. Bom, então é M. Como nós colocamos G? Nós colocamos G. Qual direção está o vetor? Porque G é 9,81. Estou colocando aqui positivo, a massa positiva. Então vamos indicar direção e sentido. Aqui é o módulo só do G, 9,81. Está apontando para onde? Para menos J. Simplesmente isso. Força de arrasto. Qual é o módulo? Ora, o módulo era o quê? Era uma constante B vezes o quadrado da velocidade. Quadrado da norma da velocidade. Bom, isso é um vetor. Para onde ele aponta? Para mais J. Então isso aqui está multiplicado por mais J, indicando o sinal aqui. Bom, feito. Mg é menos mgj mais b quadrado da norma J.
Bom, ok. Bom, vejamos o que nós... Bom, agora nós poderíamos extrair uma equação de movimento. Se nós quiséssemos. Porém, aqui devemos ressaltar uma questão interessante. É sobre, pessoal, o comportamento da força de arrasto. Inicialmente, se você colocou o objeto partindo do repouso, observe o seguinte: o vetor velocidade no início, lá no início, pessoal, do movimento é 0 J. É 0 J, pessoal. O corpo começa a cair. Como ele cai, ele adquire velocidade. Inicialmente, você sabe, são duas forças aqui. Olha só, mg menos j e b quadrado de v mais j. Para que você tenha realmente, pessoal, olha só, V0 é igual a 0. No instante arbitrário, t maior do que 0, pessoal, o que acontece com o vetor velocidade? Ele é diferente, pessoal, do vetor nulo. É diferente. Não é mais o vetor nulo. Significa o seguinte, pessoal: daqui do repouso para o instante t arbitrário, você teve um delta V, pessoal. Claramente teve um ganho de velocidade. Por mais que o vetor velocidade ele era nulo, depois ele é bem pequeno, depois vai aumentando o módulo da velocidade. Então delta V é diferente de 0. Bom, o que variação de velocidade nos lembra? Ora, variação de velocidade, pessoal, tem conexão, está conectada à aceleração. Está conectado. Por qual razão? Ora, pela definição, a aceleração, que ela é? Ela é o limite delta V, delta T, quando você está avaliando intervalos extremamente diminutos de tempo, para avaliar instantaneamente. É a derivada temporal. Bom, se variações de velocidade são não nulas e, obviamente, intervalos de tempo, porque o tempo não para, intervalos de tempo são não nulos também, você tem aceleração diferente de 0. Esse vetor não é nulo. Bom, e agora podemos conectar essa cinemática
com as forças pela segunda lei de Newton. Agora sim, podemos entender melhor como é que se comporta a resistência do ar ao longo do movimento. Porque, veja bem, vamos escrever isso daqui. MA é a soma a resultante das forças. Bom, resultante das forças aqui são duas. A resistência do ar, somada vetorialmente com o peso. Aqui, pessoal, olha só, MA. Já vamos colocar a aceleração. Nós já sabemos, isso tem a ver com o vetor velocidade. A resistência do ar. De antemão, coloquemos a aceleração dv dt. Bom, vamos lá. Agora, uma coisa útil para nossa análise, porque lá atrás, na introdução deste assunto, o que eu falei para vocês quando nós vimos o vídeo do experimento? Eu disse o seguinte: existe um fenômeno em que o corpo ele está caindo, mas chega um dado momento antes do corpo chegar ao chão, esse corpo ele adquire velocidade constante. Uma velocidade constante, esse comportamento é num trecho pequeno. Ele inicia variando velocidade, mas estranhamente, até os dados te sugerem, nós daqui um pouco vamos abrir os dados do experimento, que aqui ocorre algo curioso. De repente, num pedaço do trecho de queda, a velocidade para de variar. Então, e nisso, bom, pessoal que trabalha com fluidos já sabe este fenômeno. Os paraquedistas também. Eu ainda não expliquei, mas para avaliar, ou seja, nós estamos interessados, pessoal, num pedaço do trecho aqui, onde vai acontecer algo interessante. Não é no trecho todo, pessoal. Mas para isso nós temos que ver, para avaliar este comportamento, nós precisamos avaliar como esta equação, a segunda lei de Newton, mostra o comportamento no tempo da resistência do ar. Nós vamos ver como esse vetor está variando no tempo e as mudanças aqui no tempo da velocidade. Avaliando esta equação, nós veremos fenômenos, conseguiremos avaliar coisas interessantes aqui no trecho de queda. Então, façamos isto. É mais útil, neste momento, colocar a segunda lei de Newton agora somente em termos das suas componentes. No caso, somente na direção y. Não há nenhuma mais.
Bom, aqui o arrasto aponta para cima. O quadrado do módulo do vetor velocidade. Bom, tudo isso é positivo. Aponta para cima, mais J, somado vetorialmente M. Bom, massa aqui está um pouco, enfim, mais mg. Aqui, G, o peso aponta para baixo. Então aqui, na realidade, é menos. É esse coeficiente negativo. É a mesma coisa. Poderia colocar menos mgj. Eu só estou destacando. Igual m dv dt. dv dt, pessoal. Bom, agora vamos ver quanto isso vale. M dv dt está na direção j e você pode colocar o coeficiente dy dt, y ponto, Ctrl X. Bom, lembrem-se, lousas atrás nós constatamos y ponto é um número negativo, é negativo. Bom, é um número negativo. Então vamos tentar desenhar estas coisas aqui. O vetor velocidade, pessoal, nós sabemos, ele aponta para baixo. Ele é... Ah, me desculpem, pessoal. Aqui eu fiz uma coisa errada. Enfim, aqui tem um erro, que é o seguinte. O vetor é o seguinte. O vetor é assim, m dv dt. dv dt. Claramente errado aqui. Bom, dv dt, o que é o vetor v? Você pode representá-lo. É um vetor, tem um tamanho, norma de v. Em qual direção? Na direção menos j. Claramente, menos. Coloque aqui, menos j. Bom, a velocidade aponta para baixo. O corpo está caindo, não é, pessoal? Então, o vetor velocidade aponta para baixo. Tudo bem. Vamos fazer rapidamente a derivada disso daqui. Menos j é constante. Se você faz a derivada dv dt, no que você chega? Vamos apagar isto daqui, está um pouco bagunçado. Bom, dv dt, que é a aceleração, a derivada disso tudo aqui, menos j, pessoal, sai para fora da derivada. Menos j. Ok. O que sobra para derivar? Sobra o módulo. Então, d dt,
o módulo do vetor velocidade. É isso, pessoal. Bom, ok. Então aqui M, eu vou substituir, é o J aqui, é M dV dt. Vou substituir este resultado. O J já está aqui. Falta um sinal negativo aqui. E aqui, pessoal, olha só. D módulo de V dt. Bom, tudo bem. Deixemos agora esta equação aqui, pessoal. Esta equação, vamos ter que colocá-la como? Em espera, em modo de espera. Ou em um dispositivo eletrônico standby. Bom, ok.